Finalmente assisti Pobres Criaturas, por fins, dirigido pelo incrível Yorgos Lanthimos. E hoje eu queria falar um pouco mais da minha experiência com o filme. Não vai ser uma crítica assim, que todo mundo tá acostumado. Eu vou falar um pouco mais sobre Yorgos Lanthimos, o que ele conseguiu fazer com o filme, um pouco sobre o Oscar, um pouco sobre como foi assistir esse filme, porque esse filme, ele merece um vídeo completo só pra ele. Pobres Criaturas é um dos filmes mais falados aí de 2023 e nesse início de 2024. Tirando Oppenheimer, é a segunda maior repercussão no Oscar. 11 indicações, se eu não me engano. Logo depois que eu vi essa matéria sobre o Lanthimos, que ele ia fazer um novo filme, que ele estava produzindo um novo filme, já comecei a ficar animado, sem mesmo saber a história, sem mesmo saber que filme que era, o elenco, nem nada, porque eu acredito que o Yorgos Lanthimos é um dos grandes diretores dos últimos anos. Ele vem fazendo filmes diferentes, eu acho que essa é a palavra. E quando eu descobri que seria Pobres Criaturas, quando eu descobri a premissa do filme, eu já imaginava que seria algo completamente fora do padrão, fora da realidade, muito pelo que o Lanthimos fez nos últimos anos. Quando eu comecei a ver a repercussão na mídia, a repercussão da crítica, e fiquei esperando por dias e dias e dias até lançar no Brasil. Quando lançou no dia 1º de fevereiro, eu busquei a primeira sessão que tinha mais perto aqui de casa. Quando eu cheguei lá, eu senti uma coisa diferente, assim. Tinha muito tempo que eu não ia no cinema e tinha tanta gente pra assistir o mesmo filme. E assim, tinha muito tempo que eu não me divertia numa sala de cinema. Tinha muito tempo que eu não me divertia com o filme em si, com esse universo lúdico e fantástico, representado de maneira perfeita pelo Yorgos Lanthimos. Talvez seja o melhor filme da carreira dele. Ele sempre tem essa pegada um pouco mais lúdica, um pouco mais diferente do que a gente costuma ver, com representações mais malucas e diferentes. E muitas vezes é meio difícil de comprar essa ideia, né? Como, por exemplo, em Lobster, como em O Sacrifício do Cervo Sagrado. Já em A Favorita é um pouco mais palpável, assim, um pouco mais tangível pra nós. E em Pobres Criaturas eu acho que ele conseguiu unir essa loucura, esse fantástico, com algo extremamente palpável. Mas de qualquer jeito, é um filme que você tem que comprar a ideia pra assistir. Se você for assistir o filme com uma cabeça fechada, você não vai aproveitar o filme do jeito que deve aproveitar ele. Em Pobres Criaturas, os cenários, eles ajudam muito a narrativa, ajudam muito a construir essa narrativa tão única, que é de uma jovem mulher que acaba se suicidando, que é ressuscitada por um doutor maluco, só que ela volta à vida com uma cabeça de um neném recém-nascido. Ela começa a descobrir mais coisas sobre o mundo, mais coisas sobre o próprio corpo, e o universo que o Lanthimos constrói em volta disso, como ele monta os cenários e monta as cenas para ela moldar essa ideia de que ela está vivendo no corpo errado, é fantástico. O grande acerto do Lanthimos, não só do Lanthimos, mas de toda a equipe de produção. E esse mundo lúdico representado nos cenários e nos figurinos do filme, essas cores tão coloridas que em muitos momentos representam a infância, a descoberta, o novo mundo que a Bella Baxter está descobrindo. Esse filme, as loucuras de Lanthimos se tornaram palpáveis, porque você consegue entender, junto também com o uso quase perfeito das lentes anamórficas e com as lentes fisheye, essas lentes distorcidas que ele traz o filme inteiro, que às vezes ele passa pra gente nessa visão da Bella de que talvez o mundo não seja exatamente como todo mundo vê. E eu acho que o Lanthimos podia ensinar ao Zack Snyder como usar, principalmente lentes que distorcem o ambiente. Pelo que ele mostrou em Rebel Moon, ele claramente não sabe usar. Essa questão do estilo que sobressai a narrativa e não faz a menor diferença ter ou não, uma coisa que o Lanthimos faz perfeitamente e o Zack Snyder faz talvez a coisa mais horrível e mais assombrosa que eu já vi. Mas voltando pro filme, logo no início ele já mostra como ele trabalhou tão bem essas cores, trazendo um preto e branco que mostra essa área cinzenta, essa área que meio que desconhecido, meio que de não sei o que tá acontecendo, não só pra Bella, mas sim de todos os personagens, até do Dr. Goldwyn. É uma situação onde ele está meio que pisando em ovos, ele meio que não sabe o que tá acontecendo, e o preto e branco ele ajuda muito a trazer essa sensação. Jamais pra metade final do filme você consegue muito ver essa diferença entre as cores que eu falei, cores vivas, cores quentes do amarelo, do laranja, do vermelho. Quando a Bella tem esse descobrimento do mundo, quando ela tem esse amadurecimento, você consegue ver as cores indo pra uma realidade, entre aspas, podemos dizer assim, para umas cores mais frias, mais uso de azul, uso de um pouco de magenta ali, traz esse ar mais maduro, mais sério, mais adulto, eu acredito, né? Mais um ser humano formado, não só uma criança que está descobrindo o mundo, e sim uma que já entende como o mundo funciona, talvez melhor do que muitas pessoas que estão no caminho dela. E a partir deste descobrimento da Bella, existe um ponto muito importante na narrativa, que é como a narrativa não mostra em momento nenhum o uso de cenas não excessivas a
objetificação do corpo feminino, e sim uma abertura para um conhecimento maior sobre si mesmo e também um conhecimento maior sobre as relações, principalmente as relações humanas que a Bella tem. E em uma dessas relações ela acaba percebendo como uma mulher deve se postar entre muitas e muitas aspas, e ela ignora completamente isso, não pela personalidade, mas sim por essa construção tão bem feita do Lanthimos de uma mulher que realmente não sabe como as coisas funcionam e faz do jeito que ela bem entende, sem nenhum tipo de amarras prendendo ela só vai lá e faz. E ajudada muito pela Emma Stone. Cara, é uma das melhores atuações da carreira dela, talvez a melhor atuação da carreira dela. A vulnerabilidade que ela passa, ao mesmo tempo com uma confiança de fazer coisas que só a Bella Baxter pode fazer. Poucas atrizes que a gente consegue ver atuar nesse nível, uma narrativa tão complexa. E também muito pela Emma Stone ser uma das produtoras do filme, ela colocar a mão no filme e dar alguns direcionamentos no Lanthimos que com certeza mudou muito a cara do filme. Mas a Emma Stone, ela tá deslumbrante. Ela rouba a cena em todas as cenas. Ela é o personagem com mais tempo de tela, mas qualquer cena que você acha que o Lanthimos vai dar um espaço para um outro personagem, como ele dá em muitos momentos, a Emma Stone, ela rouba completamente. Seu olhar é completamente visado para ela. E nessa exploração e descobrimento é onde o filme aborda a maioria das suas piadas e a maioria dos seus momentos cômicos. É tão legal você ver a quebra de expectativa em cima de algo que é tão normal para todo mundo, que infelizmente é normal para todo mundo, na verdade, que é hilário, assim. Na sessão que eu tava, eu não sei se é porque tinham dois senhores que estavam rindo praticamente em todas as cenas, dando gargalhadas e gargalhadas, mas tava todo mundo se contagiando e tava sendo uma sensação muito divertida, assim. Tinha uma mulher do meu lado, ela devia ter uns 30 anos, que ela tava extremamente constrangida com o filme. Eu acredito que muita gente teve essa impressão também, que é um filme que constrange mesmo, é um filme que bate na sua cara e fala assim, olha que absurdo que tá acontecendo, mas eu rachava os bicos em todos os momentos do filme. E outra genialidade da Emma Stone, tem uma cena que ela sai, que ela tá comendo um pastel de Belém e ela começa a andar pela rua sozinha e ela encontra uma mulher cantando e você consegue ver a mudança de sentimento da Bella Baxter pela Emma Stone, que é assim, é emocionante, assim, é muito bom, muito bom. Também falando um pouquinho sobre o Mark Ruffalo, eu acredito que ele começou muito bem com um personagem que é quase uma caricatura de nós mesmos, mas que ele deixou escapar um pouco e quase se transformou em algo bobo, assim, mas ficou no quase, assim. E o Rami Youssef, que, eu não conhecia esse cara, eu não sabia quem que ele era, que ele tá bem demais no filme, as cenas que aparece ele, eu fiquei sempre muito impressionado com ele, assim. E só um spoilerzinho rápido, quando o filme parece que vai se encerrar de uma maneira completamente incoerente com toda a construção do filme, o filme, de novo, ele muda completamente com a chegada do ex-marido atual da Bella Baxter e tira totalmente o livre-arbítrio dela e enquadra ela, que aí sim a Bella Baxter consegue ver como ela era antes do suicídio, e o filme resolve esse problema de uma maneira tão leve, tão divertida, tão pobres criaturas, assim, tão Yorgos Lanthimos, que finaliza de uma maneira, eu acho que não perfeita, eu não diria perfeita, como eu acabei de falar, uma finalização muito Yorgos Lanthimos, uma finalização muito pobres criaturas, e principalmente uma finalização muito Bella Baxter. E esse filme, ele é incrível, eu acho que todo mundo devia assistir, acho que é um favor que você faz pra si mesmo. Não entre no filme com a cabeça fechada, entre com a cabeça aberta, esperando que esse filme te entrega várias coisas que, se você não conseguir absorver direito, com certeza você vai sair com a opinião que essas pessoas estão tendo, que o filme é só um bacanal gigantesco e que é muito mais do que isso. E com certeza esse filme vai papar alguns Oscars. Nessa temporada de premiações, a Emma Stone brigando premiação a premiação com a Lily Gladstone, e o Yorgos Lanthimos um pouco atrás, lógico, de Oppenheimer, que provavelmente vai ser o filme do ano, mas eu acho que Pobres Criaturas, se não fosse Oppenheimer, se tornaria o grande filme do ano, porque com certeza é uma das grandes experiências do ano de 2024/2023. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu a todo mundo que tá dando moral nesses primeiros 4 vídeos aí que eu tô lançando. Vai vir muita coisa boa ainda por aí, tem vídeos sobre o Oscar, porque querendo ou não, o Oscar é muito importante para o nosso mundo. E é isso aí, tamo junto aí, valeu todo mundo, e é nóis.